Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Passando aqui desta tarde de sexta-feira ensolarada, muito sol mesmo, muito quente em Ribeirão Preto, 36 graus. Hoje é o dia 4 de outubro de 2024. Nós estamos às vésperas da eleição aí para prefeitos e vereadores em todas as cidades do estado de São Paulo e do Brasil. Ribeirão Preto não é diferente. Ribeirão Preto, nesse momento, 36 graus, mas vai aumentar um pouquinho, vai chegar aos 37 e a mínima foi logo de manhã, 17 graus, tá? A possibilidade de chuva, 3%, não deve acontecer. E a umidade relativa do ar está em 25%, mas você não se engane, porque é o começo da tarde ainda e vai cair um pouquinho mais, deve chegar aos 15% ainda nesta tarde, de 4 de outubro de 2024, antivéspera das eleições municipais. Como muita gente pedindo que desse uma palavra a respeito desta situação de eleição, muita gente indeciso, muita gente com problemas, vocês que estão nos hospitais internados vão ter que justificar depois, né? Que não tem como votar pela internet, ainda não. Mas fica aqui para você uma situação de que você vai ter que, um dia desses, se deparar com alguma situação dificultosa ou não, aquela situação de dizer assim, gemer ou sorrir? Sorrir ou gemer? Depende da sua decisão. E nós estamos decidindo desde sempre, não é? Desde sempre a gente decide. Eu tenho falado aqui sempre para vocês a respeito dessas duas situações. Escorpiões e mosquitos. Quem decide limpar, evita, diminui a possibilidade de ter esses dois como inquilinos na sua casa, invasores, né? E quem decide cuidar das suas casas acabam não tendo ou tendo a possibilidade diminuída bastante de tê-los por perto. Se você tem alguém que é do lado que não tem essa mesma ideia, na casa ao lado, no comércio ao lado, no empreendimento ao lado, consequentemente você vai ter que dividir esta situação de ter esses dois invasores dentro da sua casa, tá? Mas se você limpar a sua casa, tirar os entulhos, os restos de construção civil, de telhas, tijolos, madeiras, aquelas porcarias que ficam jogadas lá no fundo, criando um ambiente favorável para ter o escorpião ou o mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa, você tem que decidir. É você que decide. Isso é uma eleição. Você decide o que você vai querer para frente. Se você não limpou e for picado tanto pelo mosquito quanto pelo escorpião, você vai ter problemas lá na frente. E é assim. É dentro do seu território que você decide, que você começa a decidir a praticar a cidadania. Tem um monte de gente reclamando de prefeito, mas quando foi para poder decidir, não apareceu para escolher, não decidiu, não colocou a sua opinião e deixou que os outros escolhessem. Isso também me leva para uma situação que eu não sei se você já pensou nessa situação. Você decide ou não fazer exercício entre 10 e 16 horas, não é? Escorpião, mosquito, exercícios. E aí você para e começa a pensar, eu decido. Entre 10 e 16 horas, os especialistas, o pessoal que cuida da saúde está dizendo, não faz não, está muito seco, muito sol, você pode pegar uma insolação ou você pode desenvolver uma desidratação muito rapidamente, se você tem uma comorbidade, você fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas não é sábio. Decidir com sabedoria também é cidadania. Limpar a sua casa, tirar os escorpiões e os mosquitos. Lembra que um mosquito Aedes aegypti pode causar dengue? Ele causa dengue, a zika e a chikungunya. E a dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, que é a grave, ela pode te levar ao óbito. Então, a sua decisão pode te matar. A sua decisão pode fazer você sorrir ou gemer. Se você não limpa e tem um escorpião lá, o que acontece? Se ele te picar, você vai gemer ou sorrir? Vai gemer, né? Se você passar por um problema
de dengue, de zika, de chikungunya. Se você não vier a óbito, você vai gemer ou vai sorrir? Vai gemer, né? Se você desobedecer os conselhos que foram dados, não quero acatar conselho, vou fazer exercício na hora que eu quiser, ao ar livre ainda, hein? E sem camisa, não é? E sem passar protetor. Não, vou beber água. Isso aí é besteira. Você decide. Depois você geme por causa da sua decisão. Ou você sorri por causa da sua decisão. Não, eu vou acatar o conselho e não vou entrar nessa situação. Não vou fazer como insensato. Eu quero ser justo. A Bíblia diz que o justo ouve o conselho. O sábio ouve o conselho. Está aconselhando que não é? Pondera, dá uma olhadinha, vê se é fato. É difícil a gente escutar depois de tanto tempo que dentro da casa de tal pessoa que está na live quase todos os dias, ouvindo com a gente aqui esta situação de limpeza, e vem alguém e diz, olha, o pessoal do controle de zoonoses esteve lá e estava uma sujeira. Estava uma bagunça que teve que chamar um caminhão, colocar na caçamba, fazer não sei o quê para poder limpar tudo aquilo que estava lá. Vivia gritando que de cidadania, que a cidade, mas a própria casa estava dando problemas, tanto para ele quanto para os vizinhos. Presta atenção que você, depois de amanhã, dia 6, vai ter que tomar uma decisão. E essa decisão é uma decisão importante, por quê? Porque ela afeta a sua vida para os próximos 4 anos. Tá bom? Ela vai afetar a sua vida para os próximos 4 anos e você vai gemer ou vai sorrir. Ah, mas e se eu escolher e não for a maioria? Vai ter que sofrer junto. Por isso, qual que é a ideia? Todo mundo olhar a situação de cada candidato. Vai lá e digita o número do seu candidato, olha bem para a cara dele que está aparecendo lá, ele é realmente de conduta ilibada, ele nunca esteve envolvido em porcaria, ele nunca... E aí você confirma. Mas se ele não for isso que eu estou te falando, ele não é um cara justo, não é um cara honesto, vive envolvido em falcatrua, está sendo processado, ainda que não teve condenação, está sendo processado, foi retirado, foi afastado, esteve envolvido, e agora o processo não andou e a situação está complicada. Se você estiver de cara com esse cara na urna e você apertar confirma, você está dizendo a conduta sua, bacana, eu gostei, legal, é isso aí mesmo, você tem que fazer isso. E aí você depois não pode chorar, entende? Você não pode reclamar. Eleição é coisa séria. Quer ver uma coisa que a Bíblia fala? E eu gosto dessa versão aqui, porque essa versão ela fala de uma situação muito complicada. Presta atenção aqui, ó. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Provérbios 29, 2. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Provérbios 29, 2. Neste versículo, nesta situação, neste alerta, está dizendo assim, ó, quando o justo precisa escolher, ele escolhe pessoas justas. Mas o ímpio, os perversos, quando vão escolher, escolhem perversos para serem dominados ou dominadores. E aí você começa a analisar a situação de dizer assim, eu estou escolhendo bem ou mal? Simples, acabei de te falar. Digita o número do sujeito e a hora que você olhar para ele lá na urna, você diga, faça essas perguntas. Não, esse aqui nunca esteve enrolado com nenhum problema. Não tem nenhuma acusação contra ele. Ele é de conduta ilibada, ele é uma pessoa de família, ele é alguém que gosta de Deus, ele gosta da religião, ele gosta de ser cristão. E aí você pega e confirma.
Mas se você olhar para a cara do sujeito e perguntar para ele, ou da sujeita, né? E perguntar para ele, você já esteve enrolado com alguma coisa? Tenho ouvido coisas de você que não são boas. Tenho ouvido situações sobre a sua vida que não são legais. Por isso, o meu voto você não tem. Você volta e coloca o de alguém que você sabe ou que você espera que seja diferente. Simples assim. De 4 em 4 anos nós podemos trocar prefeitos e vereadores. De 4 em 4 anos nós podemos trocar deputados estaduais, governadores, federais, senadores, presidentes. Porque quando os justos estão governando, a nação se alegra. A cidade se alegra, o Estado se alegra. Mas quando os perversos sentam na cadeira da decisão, essa situação muda. O povo geme, o povo sofre. Os impostos aumentam. Sabia disso? Quem aumenta os impostos sobre nós somos nós mesmos. Nós escolhemos quem vai nos representar. E aí, depois, quando eles vão lá e fazem as leis, a gente fica bravo. Vamos gritar, vamos espernear, vamos... Não adianta. Você, quando teve o direito de ir lá e apertar, você apertou errado. O conselho para você, nesta tarde de sexta-feira, antevéspera das eleições municipais em todo o Brasil. Não sei onde você está. Se você é de Ribeirão Preto, analise bem quem são os seus candidatos. Analise quem é que você vai colocar para administrar a cidade. Prefeito. E para aqueles que vão também fiscalizar esse que você está escolhendo, ou essa que você está escolhendo. Por quê? Porque os vereadores têm a função de fiscalizar o executivo, propor algumas mudanças, fazer algumas propostas, indicações. Não é somente dar nome de rua, nome de praça, ou falar alguma coisa na tribuna de bem ou de mal de tal e tal pessoa que agora já não está mais. Porque nós somos uma sociedade de homenagens póstumas. E os vereadores normalmente são para isso, para dar homenagens àqueles que já morreram. Vamos dar o nome da praça. O sujeito já não viu, não está aí. Ah, mas a família, tudo bem, mas aquele que está sendo homenageado já não está mais. Percebe? Nós somos uma sociedade de homenagens póstumas. E que escolhem de 2 em 2 anos para o Estado, para a federação, para o município, quem são aqueles que vão gerir, vão administrar o dinheiro público. Por isso, se você votar errado agora, em 2024, não queira que em 2026 a situação mude. Esta prévia de 24 é um espelho realmente daquilo que vai ser em 26. Porque quando temos a maioria daqueles que não são bons nos municípios, que é onde as coisas acontecem realmente, quando você não tem bons representantes, tanto no executivo quanto no legislativo municipal, a hora de escolher estadual e federal vai ser complicado, porque esses homens e mulheres manipulam lá nas cidades as situações. E aí fica muito mais difícil de mudar uma nação. Por que eu estou falando isso hoje? Porque alguém veio e pediu: o senhor deveria falar, porque o senhor entende um pouquinho mais, o senhor entende e esteve no meio. Eu não gosto, no momento da oração, de fazer esse tipo de situação, mas isso aqui, segundo a minha visão, e agora é a minha visão, está totalmente espiritualizado, sabe? É espiritual demais, eleições. E precisa ser falado no momento da oração, para que você ore na hora de escolher, para que você decida com consciência e não porque você recebeu isso ou aquilo de um candidato. Além de ser crime, você vai gemer os 4 anos por causa de sei lá o quê, de um botijão de gás, de uma cesta básica, por causa de uma caixinha de remédio que era um pouco mais cara e ele te favoreceu, ou é porque ele te deu alguma coisa que você precisava de imediato, mas que já vai precisar de novo. Sabe aquela situação?
Ah, porque eu gosto muito de tal pessoa. Mas ele é uma boa pessoa para exercer a função que você está querendo colocá-lo para exercer? Né? Será que nós temos sido justos o suficiente para escolhermos governadores, prefeitos, presidentes, deputados, vereadores justos? Porque a Bíblia que está falando que a nossa alegria está dependendo de quem nós colocamos lá. Uhum. Se a justiça não acontecer nesse momento de eleição, não haverá alegria lá no futuro. 25, 26, 27, 28 estarão comprometidos. Né? Escolhe errado, sofre o dano. Quando os justos governam, o povo se alegra. E quando os perversos estão no poder, o povo geme. Essa é a palavra. Nesta tarde de 4 de outubro de 2024, essa sexta-feira quente em Ribeirão Preto, essa palavra para você que está aí. Ah, eu não vou escolher. Ah, eu não quero nem me envolver com isso, que política é coisa do diabo. É. A falta de política ou a falta de sabedoria para escolher é coisa dele mesmo. Ele gosta de confusão. Ele gosta de colocar cada um de nós em cada situação. A gente acaba deixando que o perverso escolha e aí depois nós sofremos o dano junto. Quem sabe, se todos os justos resolverem colocar a sua opinião lá na urna e dizer assim, ó, aqui, ó, eu não quero esse por causa disso, disso e disso. Amanhã você não terá do que se arrepender. Entendeu? Por melhor que seja a situação, ou por pior que seja a situação de escolher, melhor ou pior, é muito melhor do que se omitir. Omissão não cabe na eleição, tá bom? E tem outra coisa, vamos falar um alerta aqui para você. Eleição e mineração só depois da apuração. Tem gente falando que já ganhou, gente falando que já perdeu, gente achando que tal e tal já está eleito e eu vou votar nesse para não perder meu voto, porque eu quero fazer parte do rol daqueles que votaram no que está ganhando. Faça isso não. Vote com consciência. Escolha homens e mulheres justos para governar sobre a sua cidade, porque depois você não vai poder reclamar. Se você estiver mal representado, você terá más leis, leis que são más. E aí, sofreremos por 4 anos. E olha que corre-se o risco de, numa possível reeleição, por terem a máquina na mão, eles serem reeleitos. E aí, 8 anos jogados realmente na situação de opressão e tristeza, de gemidos sobre a população. Tá bom? Dada essa palavra para você nessa tarde, nós vamos orar. E eu tenho, você deve ter também aí a sua relação. A minha relação é essa aqui, ó. São pessoas que pediram para que eu orasse. Algumas ainda não estão aí, e eu tenho uma hoje que chama Jéssica. Está internada no HCUE, em situação complicada, porque está em coma devido a um acidente entre 2 motos ontem aqui em Ribeirão Preto. E essa menina, que é funcionária de um amigo meu, está em coma no hospital e precisa da minha e da sua oração. Então, junte-se comigo e vamos orar. E vamos orar também pelo nosso país. Ah, você pode orar também e ser uma oração de alegria, agradecimento. O Miguel, filho de um amigo querido, um irmão nosso, está aniversariando hoje. Pedir para que Deus conduza seus passos sobre a terra, para que Deus faça o melhor na vida do Miguel, nesse tempo que é um tempo difícil, um tempo complicado. O Miguel é irmão da Isabela, e a Isabela, nós oramos sempre por ela aqui,
E agora nós vamos incluir o Miguel nominalmente para que possa ser abençoado também. Eu sei que nesse momento são muitas pessoas que estão orando comigo aí. Então, que você ore pelo Miguel também. Vamos orar? Vamos orar. Deus pode fazer, pode mudar a situação, pode mudar a história da nossa cidade, da sua cidade. Pode mudar. Ainda que possa parecer que o gigante é muito grande para ser derrubado, Deus não se impressiona com os cenários, não se impressiona. Ele não está preocupado com o tamanho do gigante, ele não está. Ele não está preocupado se é leão com fome na cova ou sem fome, não. Se ele determinar, leão precisa jejuar, mesmo que esteja com fome. Se ele determinar, a água não pode submergir o justo, porque ele mandou, e ele manda em todas as coisas. Se ele mandar, o vento se acalma. Se ele mandar, tudo o que está para acontecer pode ser mudado. E assim como disse uma grande influente governante, Margaret Thatcher, eu tenho mais medo da oração de um justo, de um homem de joelhos dobrados diante do Deus Altíssimo, do que de todos os tanques da Inglaterra mirando contra mim. Poder, hein? Todos os tanques da Inglaterra contra mim não têm o poder de um homem que está de joelhos orando ao Deus Altíssimo contra a minha pessoa. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nesse momento nós queremos agradecer com alegria no coração pela vida do Miguel. Continue com suas mãos estendidas sobre a vida do Miguel, aonde quer que ele esteja nesse momento, que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida dele. Nós oramos agradecidos porque o Senhor já traçou um projeto para a vida do Miguel. O Senhor é um Deus que está no futuro e conhece muito bem quem é o Miguel. Conhece a Isabela, que é sua irmã, conhece toda a sua família. Nós oramos para que o Senhor continue dirigindo os passos do Miguel, da Isabela, e que tudo esteja em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para a vida deles, como família e como pessoa, como individual. Cada um deles pertencem ao Senhor. Nós entregamos o Miguel e apresentamos todos os seus dias sobre a terra diante do Senhor. Nós abençoamos todos os seus passos e onde quer que ele coloque os seus pés, que a bênção do Senhor vá debaixo dele como um veio d'água para fluir, abençoar e prosperar a vida dele e de todos aqueles que o servem. Nós te pedimos em nome de Jesus por aqueles que estão ali no Rio Grande do Sul e ainda não voltaram à normalidade. Aqueles que ainda estão abalados psicologicamente, emocionalmente, aqueles que estão padecendo ainda as dificuldades do luto daquela grande tragédia, a perca de bens, a perca de familiares, a perca de tudo aquilo que eles tinham e que agora estão tentando recomeçar a sua vida, mas estão encontrando dificuldades. Nós oramos para que o Senhor estenda suas mãos e entre com o socorro necessário sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Oramos por todos aqueles que estão enlutados nesse momento. Oramos pela família do Yuri, oramos pela família da Célia, oramos por todos aqueles que estavam e que foram enlutados, por aqueles que estavam naquele avião da Passaredo. Continua com as suas mãos estendidas sobre a vida de cada um deles. Nós temos recebido notícias de que homens e mulheres que são parentes dessas pessoas que estavam naquela aeronave ainda estão em dificuldades nesse momento. Por isso nós queremos te pedir, estende as suas mãos sobre a vida de cada um deles e abra a mente e o coração para que possam entender que o Senhor não perdeu o controle de todas as coisas. Oramos pela dona Néia, pelo seu Fernando, oramos pela dona Maria José e pelo Emerson, que carinhosamente nós chamamos de Dum. Oramos pela avó Hilda e a sua família, oramos pela avó Tereza, pela Luzinete.
Oramos também pelo Eduardo, ali de Piracicaba, que está na UTI. Oramos nesse momento pela Jéssica, que também se encontra na UTI UE do HC aqui em Ribeirão Preto. Oramos pela dona Neuza, que é mãe da Sandra, que é mãe do Pedro. Vó, mãe e neto. Coloque as tuas mãos e abençoe esta família. Continue abençoando e dando saúde, paz, alegria e muita prosperidade. Oramos pela Selma, pelo Geninho e pela Viviane. Oramos por todos aqueles que estão em situação de drogadição, aqueles que estão submissos, estão enfiados nas drogas, aqueles que estão no uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Oramos por aqueles que estão no alcoolismo, aqueles que estão nesse momento perambulando pelas ruas da cidade em situação de rua, os moradores de rua em situação de rua, pessoas que estão em situações deploráveis. Nós oramos por essas pessoas e abençoamos a vida delas em nome de Jesus. Declaramos que elas terão a oportunidade necessária de rever os seus atos, de rever as suas atitudes, de rever as suas decisões, e que essas decisões possam ser favoráveis para voltarem à normalidade o mais rapidamente possível. Oramos por aqueles que estão presos, encarcerados, aqueles que estão justa ou injustamente nas penitenciárias, que o Senhor coloque suas mãos sobre a vida de cada um deles. Oramos nesse momento também por aqueles que estão nas escolas, aqueles que estão nos hospitais, trabalhando ou recebendo o trabalho das mãos de alguém que está prestando nesse momento. Nas escolas, nos hospitais, nas UBS, UPAs, em todo e qualquer pronto-socorro, aonde quer que tenha um trabalhador, que a tua bênção, a tua graça repouse sobre a vida de cada um deles. Oramos por aqueles que estão empregados e clamamos por todos aqueles que estão desempregados, passando dificuldades nesse momento. Clamamos pela vida deles e pela porta de emprego que o Senhor vai abrir na vida de cada um deles. Oramos pelos empregadores, todos que são empresários e empreendedores, que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Nós oramos agradecidos porque o Senhor tem cuidado de nós. Oramos por aqueles que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, aqueles que estão nesse momento em qualquer lugar recebendo a ajuda de alguém, de um cuidador, de uma pessoa da família. Que o Senhor dê graça a cada uma dessas pessoas. Nós oramos por todos esses homens e mulheres que são aqueles que sustentam essa nação e irão às urnas nesse domingo decidirem se querem sorrir ou gemer. Mas a decisão de cada um deles é pessoal, meu Pai. Abra a mente e o coração desses homens e mulheres para que eles possam decidir e fazer justiça nesta nação. É a minha oração. É a nossa oração. Um perdão dos nossos pecados em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Nós voltamos amanhã. Amanhã, tá, pessoal? Amanhã. Hoje não. Amanhã, logo pela manhã, nós faremos a nossa live, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E até amanhã. Deus te abençoe. Boa tarde.